O assunto que nós vamos abordar é sobre álcool e é um assunto realmente muito sério e preocupante. Aqui conosco no estúdio, Flávia Helena Busato, ela é psicóloga. Flávia, obrigado pela presença hoje aqui. Eu que agradeço. Essa história de álcool é um problema muito sério, né, Flávia? Realmente, tem abrangido muitas faixas etárias da população brasileira, o que é muito preocupante. E principalmente parece que o jovem ele está começando a consumir álcool bem antes do que eu, pelo menos na minha idade, né, eu vejo assim um tempo atrás. Eu estou vendo que hoje parece que está despertando mais ainda o consumo. Você vê isso também, não? Ou só eu que estou vendo? Não, é bem notório. Há uma estimulação muito grande para que o jovem se insira na sociedade e muitas vezes através do álcool, né? Então, essa inserção na vida adulta tem sido feita através do álcool e através de outras drogas. Então, é comum a gente sair até mesmo aqui em Andradas e observar determinadas tribos, né? Determinados grupos sociais fazendo uso da bebida até como uma forma de descontração, para a pessoa se sentir mais à vontade e ficar mais sociável. O problema é que isso está sendo, né, sem medida, o que tem acarretado alguns problemas. E está trazendo prejuízos para a saúde e psicologicamente também em casa. Esse é um problema sério que nós vamos falar daqui a pouquinho também. O álcool, ele acaba sendo uma porta de entrada para as drogas e isso vai incentivar, Flávia? Sem dúvida, o álcool ele é uma porta de entrada sim para as outras drogas, mesmo porque o efeito do álcool, aos poucos, o organismo tende a se acostumar. Então, acaba sendo uma reação amena perto da expectativa que o indivíduo tem. E até por uma questão de incentivo, né, de determinadas pessoas num grupo, o álcool ele é apenas o início, o que pode significar que uma pessoa vá ou não fazer uso de outras drogas, mas ele sem dúvida é imprescindível para essa entrada a outras drogas não lícitas. Sim, você falou em incentivo, nós podemos até estender um pouquinho mais sobre esses incentivos. Nós vemos hoje na TV comercial que é uma divulgação muito grande de propaganda, em termos principalmente de cerveja. E a cerveja, embora tenha um teor alcoólico menor, mas não deixa de ser prejudicial, porque ninguém toma uma cerveja, toma muito mais e às vezes acaba exagerando. Esse incentivo da propaganda, isso aí também é preocupante. Sem dúvida, é muito preocupante, mesmo porque a gente vê um apelo muito grande da mídia em relação a esse consumo. Então são apresentadas pessoas sempre muito bem-sucedidas que fazem uso da bebida. São sempre homens muito bonitos, acompanhados de mulheres bonitas, que têm um bom serviço e que têm práticas, né, como sair aos finais de semana, ir à praia. Então o consumo de álcool está associado a algo normal, a algo comum dentro das práticas culturais no país. E isso acaba sendo complicado, é realmente um apelo, um incentivo. Então o uso de álcool está sendo tratado como normal, inclusive para faixas etárias mais jovens. O mais preocupante que eu acho de tudo, pelo menos, aliás, tem muitos assuntos, muitos aspectos complicados aí, mas a família é que sofre com toda a situação, né? A pessoa que ela não consegue deixar de ingerir o álcool, acaba trazendo problemas sérios em casa. O ser humano, enquanto um ser biopsicossocial, ele tem que ser pensado em vários aspectos, né? Pensado no aspecto biológico, que tem grande influência do álcool, na questão psicológica, que seria o ser humano em relação consigo mesmo, em relação com o ambiente, consigo mesmo de uma forma orgânica, né? Estou me referindo. E com a sociedade. Então, ele é afetado em vários níveis e a gente deve considerar isso. À medida que ele faz uso exagerado do álcool, isso traz consequências negativas, não só para si mesmo, como para a família, às vezes no serviço, isso vai se estendendo. Flávia, uma pessoa que tem uma dependência muito grande do álcool, ele, por exemplo, ele vai ser encaminhado a uma clínica de desintoxicação. Quanto tempo, mais ou menos, aí o exato, precisaria para que essa pessoa voltasse para casa e não teria mais essa necessidade, essa vontade de ingerir bebida?
A clínica, ela é entendida como um espaço onde o indivíduo se prepara para voltar ao ambiente dele, né? Então essa questão da desintoxicação, ela é muito pessoal, mas normalmente as internações, no caso de alcoolismo, gira em torno de 3 meses, né? É o que a gente costuma ver. Só que é interessante que o trabalho seja bem mais amplo que só a clínica. Porque se você tira o copo de água, por exemplo, aqui do seu estúdio, você não tem como beber água. Mas à medida que o bebedouro está aqui, a tendência é você ir lá e tomar água novamente. É isso que acontece com o indivíduo quando ele está fora do seu contexto. Então, no contexto da clínica, não tem a bebida para ele estar recorrendo. Mas à medida que ele volta para o seu contexto natural, ele está na sua casa, de volta com os seus amigos que incentivam esse uso de bebida alcoólica, é muito fácil a recaída. Exato. Então o tratamento ele é bem intenso, até no sentido não somente da desintoxicação, mas de novos hábitos de vida quando esse sujeito voltar para o seu contexto natural. Está aí uma observação muito importante. A pessoa ele volta da clínica, a primeira coisa que tem que fazer, não sair de casa para ir em bar, né? Procura outras atividades. Vai numa biblioteca, lê um livro, começa a se interessar por outras atividades e em casa também evitar de levar numa compra de supermercado, levar cerveja, levar algum tipo de bebida alcoólica para casa. Isso também vai ajudar. Por isso que é tão importante. Depende muito da pessoa, né? Ela que tem que realmente entender que isso é prejudicial a ela, né? Claro, mas também é muito importante o apoio da família, o apoio dos amigos, porque essa instalação de novos hábitos não é tão simples e não é tão fácil. Então, não sair de casa para ir para um bar beber pode ser eficiente, mas qual outra atividade eu vou estar inserindo para encontrar meus amigos, para ter benefícios, para ter prazer, que normalmente eu só conseguia, né, com o uso de álcool. Então, a prática de atividades físicas, por exemplo, é muito eficiente, desde que não seja aquela peladinha que depois, né, tem o futebol, depois do futebol tem o churrasco, a cerveja e tal. Mas a prática de atividades físicas, ela também é muito eficiente. Encontrar os amigos em outros momentos, né, também é bastante interessante. Pode até ser uma caminhada, né, todo dia, isso ajuda bastante. Flávia, psicologicamente, lei seca, o que vai atingir a população? Olha, a população está acostumada a ser punida para ter mudança de comportamento. Sem dúvida, a lei seca ela é necessária e é muito eficiente, desde que sejam cumpridas todas as informações que nos são passadas, mas a gente também deveria pensar em questões de prevenção, né? Não somente medidas remediativas, mas o que está fazendo para evitar esse uso do álcool e não para consertar o uso abusivo do álcool. E é algo para a gente pensar, é algo que deve ser discutido bastante ainda na sociedade. Muito bem. Você gostaria de deixar mais alguma coisa para a população? Mais alguma informação, Flávia? Tem alguma coisa que nós deixamos de falar aqui? É que o assunto é muito extenso. É muito amplo, mas de qualquer forma, o indivíduo quando faz uso de bebida alcoólica ou quando tem alguns outros comportamentos não tão adequados, não tem muita percepção sobre o seu próprio hábito. Então é interessante a família estar realizando uma conversa, né, para estar orientando essa pessoa de que o uso dele já está sendo abusivo. Sim. Mas é interessante que essa conversa seja sempre amigável. O primeiro passo... Eu ia perguntar isso aí para você, a respeito. Não adianta, por exemplo, o indivíduo chegar em casa e sair a maior discussão do mundo, porque ele vai se revoltar, vai piorar mais a situação. Né? Seria um apoio maior de incentivo mesmo para que ele possa deixar. Não adianta ficar xingando a pessoa, que ele é bêbado, que é isso, que é aquilo, porque não vai adiantar. Mesmo porque isso pode estar relacionado a outros problemas, né? Às vezes o uso do álcool está relacionado à fuga, à esquiva de determinadas situações cotidianas que estão causando sofrimento. E o primeiro passo é o mais importante e talvez o mais difícil. Reconhecer que eu estou precisando de ajuda. E isso muitas vezes só é possível quando eu tenho pessoas ao meu redor que me falam isso, que me orientam isso. A minha autopercepção ela é muito falha. Flávia, nós
o tempo nosso está terminando, mas eu gostaria que você deixasse aqui para o telespectador um telefone de contato. Talvez alguma pessoa gostaria de conversar com você. Onde vai encontrar a Flávia? Seria interessante estar me ligando no telefone 3731-7855, que também é um telefone para recado e pode estar deixando algumas informações para eu entrar em contato. Muito bem. Flávia, muito obrigado pela presença aqui hoje. Eu que agradeço. Nós conversamos com Flávia Helena Busata, psicóloga, e encerramos aqui o TV Atende de hoje.